Boa noite, como estão todos? Sejam bem-vindos. É uma live de lançamento. E em breve eu vou estar aqui com a intermediadora que vai mediar o lançamento do meu livro, que fez a crítica do meu livro também, maravilhosa. Eu vou estar convidando ela acabou de entrar. E eu vou convidar aqui a Manuela para intermediar essa live comigo. Convidando ela aqui agora. E eu acho que eu tô demorando de fazer isso. Manuela, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Manuela, não tô conseguindo te achar aqui. Sejam bem-vindos à live do lançamento. Daqui a pouco a gente começa. Vou anexar aqui o comentário. Eu não tô conseguindo te adicionar, mano. Deixa eu ver. Tenta entrar de novo, Manuela. Para que eu possa chamar você. Ah, agora foi. Agora consegui. Agora eu consegui. Manuela, tudo Oi, bom? tudo bem? Consegue me ouvir? Me ver direitinho? Consigo. Ah, Sim, tá ótimo. maravilha. Vou colocar só o comentário para fixar aqui. Certo, certo. Lançamento do meu livro. Vou colocar o nome do livro também. Manu, quer se Oi. apresentar, falar um pouquinho? Ah, Vou deixar só a palavra para você. meu nome é Manuela Nunes, eu sou estudante de letras da UFBA e atualmente eu também faço parte, né, de dois grupos de pesquisa, um está mais voltado para a área da filologia, outro para a área da tradução audiovisual. Eu sei que você também tem um pouquinho não, né, que eu vi que a sua dissertação é praticamente sobre tradução intersemiótica, então você conhece bem a área. Eu acho legal eu falar um pouquinho também sobre a minha relação com a literatura, né, Pri? Porque a gente vai falar basicamente É, disso hoje. Eu acho que tudo começou basicamente quando eu era pequenininha, minha mãe lia para mim antes de eu dormir, e aí com o passar do tempo eu fui desenvolvendo, né, uma paixão pela leitura, pela escrita, e acho que isso que acabou me levando, né, a decidir cursar letras na faculdade. E agora eu tô aqui com você conversando sobre o seu novo livro, e isso me faz muito feliz porque né, acho que mostra que eu estou indo pelo caminho certo, que é uma coisa que eu amo, que é falar sobre livro, falar sobre escritores. ai, que bom, Manu. Gente, já chegando. Beijão. Aí, Graziela falou: Oi, Grazi. Sejam bem-vindos ao lançamento do meu novo livro. E aqui, Manuela, que está comigo para poder fazer essa intermediação. Ela leu o livro. Eu tive esse prazer de ter Foi uma crítica maravilhoso. pessoal dela. Acontece um pouco dessa experiência. Antes de dar a palavra para Manu fazer a intermediação, que é ela que vai comandar a gente aqui hoje. Eu vou só avisar para vocês que, até vou colocar como comentário fixo, que o livro, hoje na live, para quem está assistindo ao vivo, ele vai estar sendo vendido, está sendo vendido por um desconto maravilhoso, né? Porque na Adorei, Amazon, pessoal. aproveitem, na Amazon, né, ele tem e-book, mas pode ser feito o pedido do livro impresso, que está por R$ 45. Alguns sites às vezes dão um desconto. E eu hoje estou vendendo ele nessa pré-venda aí do lançamento por R$ 35. Então ele está com R$ 10 de desconto, gente. Então aproveitem. Eu vou tentar ver se eu consigo mudar aqui e botar um novo comentário sobre o valor. E aproveitem a pré-venda, gente. E eu vou deixar Manu aí fazer as perguntas para que vocês. Eu acho que a galera já me conhece, né? Todo mundo sabe aí do meu caminho. Se não me conhece muito, eu sou Priscila, sou professora de francês, escritora, apaixonada, escrevo literatura infantil e juvenil, literatura com temática LGBTQIA+. E hoje eu venho falar não, hoje o que eu ia falar é Manu, mas eu vou falar um pouquinho do meu livro,
que é um livro de ficção e fantasia, infanto-juvenil, que é o meu xodó. Né? Ele é um grande xodó meu. E ele foi até escrito antes do Eu e Ele Melhor Amiga, né? Eu fiquei sabendo disso recentemente, né? Eu achei que tinha sido Eu e depois. Ele Melhor Amiga, o segundo livro. Eu tô Na com a verdade, o primeiro, né? edição aqui também, ó. E História. E então, Pandora ele foi escrito antes, né? Mas eu só lancei ele depois de Eu e Ele Melhor Amiga. Mas vou deixar aí a palavra com o Manu, só vou fixar o novo comentário aqui. Manu, passo a palavra para você. Então, para começar, né, Pri, eu quero agradecer primeiro pelo convite. Eu fiz a resenha do seu primeiro livro, como você falou, inclusive está no meu canal do YouTube, Manuela Nunes, e foi uma experiência maravilhosa. Então, tá aqui falando, né, do seu novo lançamento me deixa muito feliz. E eu acho que, né, a gente ia começar com essa pergunta, mas você já acabou respondendo ela, se apresentando. Então, acho que a gente já podia passar, né, para a segunda, para você falar um pouquinho para a gente, né, dar, na verdade, uma sinopse, né, da história para quem ainda, né, não leu, quem tem interesse de ler o seu livro. Se você pudesse dar essa sinopse, seria maravilhoso. Falar um pouquinho do livro, né? É, Bom, a sinopse do livro. Então, eu vou só fixar aqui o comentário. Eu ainda tenho dificuldade, agora foi. Isso sim, gente. Para quem comprar o livro hoje, que vai ser a pré-venda, né? Vai ser entregue assim que tiver a impressão, né? Vai ter um prazo pequeno aí para aguardar. Mas assim que que eu receber os livros que vão ser comprados hoje, eu vou fazer com dedicatória especialíssimo para vocês, né? Esse livro aí para chegar físico na mão de vocês. Bom, falando um pouco sobre o prefácio, né? De Pandora. Então, Pandora na verdade, é uma jovem que se chama Mirella e ela mora em Lauro de Freitas, né? Ela é conterrânea baiana e ela perde os pais, né? Num acidente e ela vai morar com a tia e suas duas primas. Então, ela tem muita dificuldade nessa relação, até que um dia ela se depara com uma situação em que ela precisa sair desse lugar e uma nave espacial resgata ela para uma missão muito louca, que ela tem certeza que foi um erro. Mas a partir dessa decisão, ela tem que escolher se ela parte para essa aventura ou ela fica na vidinha dela. É bem conflituosa. E ela decide partir para essa aventura. Então, é aí que começa a história. e cá para nós, né? Quem não quer, às vezes, ser assim abduzido, retirado daqui por uma nave especial? Acho que todo mundo tem esse momento na vida. E acho que por essa. Nesse período mesmo de pandemia. Nem me fale, nem me fale. Eu acho que por essa sinopse dá para perceber, né, gente, como a história assim, é bem leve e bem divertida também. Eu até comentei com o Pri que eu acho que ultimamente eu tenho assim, lido mais textos teóricos do que qualquer outra coisa, né? E aí essa aventura veio no momento certo, principalmente com a minha entrada na UFBA, assim. Então, eu acho que surgiu um ótimo momento para mim. E eu percebo também que alguns autores, eles, assim, são motivados, né, a construir a sua história por algum acontecimento da vida deles, ou também, né, simplesmente uma pessoa que eles conheceram, sei lá, inspiraram eles a escrever um livro. Então, eu queria saber isso de você, né? O que te inspirou a criar essa história? Essa história de Pandora é muito curiosa. Eu sonhei a história de Pandora. Foi um sonho. E eu acho que foi em 2005. Um bom tempo. E eu tive esse sonho, né, dessa dificuldade de adaptação na Terra e essa vivência num planeta diferente, onde os personagens são todos animais. E eu achei fantástico quando eu sonhei.
Eu achei incrível. Eu disse assim, não, isso aqui dá uma história. E eu só escrevi o roteiro. Meu pai acompanhou, meu pai tá aqui na live. Ele tá aqui com o meu perfil de professora. E ele acompanhou esse momento, né? Que eu contei para ele dessa história, né? Que a proposta seria uma ficção científica. Meu pai é físico, então ele me ajudou bastante, né? Para criar esse cenário, Imagina. que não é a minha área, então eu tive que dar uma estudada. Mas eu anotei, fiz um resumo da história e eu deixei guardado. Eu tenho a tendência de fazer isso. Eu tenho boas ideias, eu anoto. E se for realmente para ser realizada, ela vai ser realizada. E aí teve um momento que eu disse, não, agora eu vou escrever essa história. E aí eu decidi escrever. E claro que no momento que eu comecei a escrever, muita coisa que não tinha no sonho foi aparecendo, né? E foi se transformando, a história foi mudando, muita coisa eu fui incrementando, né? A história no sonho veio mais simples, bem Sim. mais específica. Eu não vou contar para não dar spoiler, mas no sonho veio literalmente o final, né, de como seria esse final. E eu acho que foi uma das coisas que eu guardei bastante, foi o princípio, meio e fim, para Sim. depois desenvolver o miolo, né, da história. Eu não imaginava que você responderia isso. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de lembrar os meus sonhos, então você acertou em cheio, viu? Eu achei que você ia falar algo tipo, eu vi um filme, uma música que acabou me inspirando, mas isso acabou me surpreendendo da forma como você contou. E eu ouço muitas pessoas falarem assim que, o processo de escrita é tipo 90% transpiração e 10% inspiração. Eu sou uma pessoa que eu não concordo com isso, definitivamente não. Porque Também. eu acho que, na verdade, muitas pessoas têm sim mais dificuldade com aquela parte de ter aquela folha em branco, sabe? Te encarando. Então, eu acho que a inspiração é fundamental no processo. E passando, né, para a próxima pergunta, algumas pessoas, acho que você já falou um pouquinho disso, mas algumas pessoas, né, alguns escritores, quando eles vão iniciar a escrita, eles já têm a história, às vezes, toda esquematizada, né? Enquanto outros vão meio que deixando ali a imaginação fluir, né? À medida que colocam as palavras no papel. Então, como é isso para você, né? Antes de você começar a escrever o livro, ele já estava todo pensado? O miolo sim. Geralmente eu preciso me concentrar, né, para não perder o fio da meada. É muito fácil perder o fio da meada, principalmente quando você deixa fluir. Porque quando você escreve um dia, você é uma pessoa. Daqui a 2 dias você é uma outra pessoa. E de fato isso modifica a escrita. E se você começa a escrever e passa uma semana, 2 semanas, um mês sem tocar naquele texto, você já não vai conseguir pegar o tom daquela história. E isso não é grave, mas você tem que ter noção que isso vai acontecer. E por causa disso, você precisa ter um plano, né? Então, eu funciono muito com planos. E não são planos detalhados, são planos que geralmente é início, meio e fim. Personagens principais, né, os heróis, os antagonistas, né? E alguns personagens de apoio que vão ser extremamente necessários durante a história. E eles são pensados, mas eles não são imaginados ainda de forma física. Eles são pensados que eles precisam existir, né? Sim. E aí, de fato, eu preciso desse roteiro. Esse roteiro para mim é básico. Só que acontece que Pandora, esse roteiro também não é uma prisão. Tanto é que Pandora tinha um outro final, né? Final Meu pai que tá alternativo. aqui, é o final alternativo. Meu pai que tá aqui foi uma das pessoas que me fez refletir se era realmente esse final que eu gostaria de dar à história. E foi uma coisa que eu estava insegura, foi algo que eu pensei assim, já tinha o final, mas é incrível que desde quando eu pensei a história em 2005, até que eu realmente escrevi e realmente, depois de muita revisão, resolvi lançar, eu realmente já não era mais a mesma pessoa e eu já não acreditava mais naquele final. Eu acho que isso faz parte do processo, né? Essas mudanças, assim, às vezes elas são inevitáveis. E tem casos até que o escritor, né, ele já meio que tá com tudo ali imaginado, incluindo, né, o final, só que
as coisas acabam mudando porque ele sente que o curso da história, né, tá levando ele para um caminho diferente, né, do que tinha sido planejado. Então, eu acho que isso é super normal. E o seu livro, ele tem, assim, para mim, pelo menos foi uma história muito marcante, né? Eu me identifiquei em algumas partes e eu acho que eu não ia conseguir resumir ele em uma palavra, mas eu acho que não há ninguém melhor para fazer isso do que você. Então, se você pudesse definir nessa obra em uma palavra, qual seria? Eu acredito que a palavra transposição, né, Nossa! no sentido de transpor obstáculos. Então, eu acredito que a palavra de transposição seria a palavra que eu resumiria, Pandora. Sim, e acho que é exatamente por esse motivo, né? Para não dar spoiler nenhum, mas ela vai superando vários desafios assim durante o livro. E realmente eu acho que transposição é a melhor escolha. Eu não conseguiria pensar também nada melhor. Acho que eu ia meio que para um caminho mais clichê, assim, sabe? Tipo aventura, diversão. Eu não sou boa em resumir as coisas em uma palavra, mas você foi ótima. E É falando. porque a gente sente, né? Sim, A gente sente, né, aquela densidade da história e dá um peso maior. sim, com certeza, com certeza. E você escreve também especialmente, né, para crianças e adolescentes. Você sempre gosta de enfatizar isso. Mas a história, ela pode ser lida por outras faixas etárias, né? Assim, ela tem um público-alvo. Boa pergunta. Meu público-alvo, literalmente, é infanto-juvenil, né? É, porque eu acho que eu já cheguei a falar outras vezes, né? Que é uma forma de eu fazer uma militância, né? Com relação a promover a fantasia, né, da criança e do adolescente. Eu acredito, segundo Freud, né, que a fantasia é um dos elementos que ajuda a pessoa a transpor obstáculos. Né? Com certeza. Ele é um elemento extremamente importante para a formação psíquica, para a formação humana. E eu tive isso na minha vida. Eu acho que isso foi o que me salvou de muitas situações e que eu acredito que é dessa forma que a gente pode, né, alimentar. Mas eu sempre penso, assim como o meu público-alvo é o infanto-juvenil, eu acredito que a criança e o adolescente nunca morre dentro da gente. Né? Verdade. A criança e o adolescente é ao contrário, ele precisa estar vivo. E se ele parece morto, é porque ele está em algum lugarzinho escondidinho. Então, assim, não é um livro que não vai agradar a adultos. Ao contrário, eu acho que é um livro que vai fazer com que os adultos tragam, através dessa linguagem do infanto-juvenil, que dependendo da obra, né, no caso Pandora, ela tem uma linguagem mais rebuscada, a proposta foi essa, né? Ela é escrita em terceira pessoa e então assim acaba agradando a alguns públicos um pouco mais exigentes, diferente do livro Eu, Ele e Minha Melhor Amiga, que tinha uma proposta completamente diferente, é narrado em primeira pessoa por uma voz de um jovem que tem uma linguagem muito mais simples mesmo. Então Pandora tem uma linguagem mais poética, né? E isso pode atrair bastante o público adulto. E eu acredito que meu pai foi uma das pessoas que leu também, né, o livro, foi o meu revisor. E foi uma coisa muito gratificante para ele. Então, foi legal ouvir um depoimento de um adulto ao ler uma obra que é voltada para o infanto juvenil. Sim, eu acho ótimo que você pensa em um público mais amplo. Quando eu estava lendo, né, a minha mãe sempre pedia assim para acompanhar um trecho ou outro, e ela conseguiu fazer pontes, né? Porque ela também, quando eu fui fazer a resenha do Eu, Ele e Minha Melhor Amiga, ela também participou. Então ela conseguia fazer pontes, né, entre os livros. E eu achei isso maravilhoso. Então eu acho que sim, o seu livro ele tá para todas as faixas etárias, não tem isso de ficar limitado, né? Ou exclusivo ali das crianças e dos adolescentes, não. Inclusive, ela tá acompanhando a live, né? Daqui a pouco vai aparecer uma pergunta que ela fez aqui para mim, que ela pediu para te fazer. Então, esse não é o seu primeiro lançamento, né? Mas agora a gente está vivenciando um contexto diferente, principalmente
por causa da pandemia. Então, quais são as suas expectativas, né, para o lançamento de agora, né, feito nessa conjuntura? Boa pergunta, expectativas, né? Bom, Difícil. eu tenho. É muito difícil, né? Pensar assim. Mas, assim, eu tenho, né? Expectativas. Eu espero que as pessoas se interessem, que as pessoas conheçam, que as pessoas tenham esse contato, né? O e-book dele realmente está bem baratinho pela Amazon. Quem tem inscrição, tá gratuito. O e-book na Amazon tem alguns espaçamentos que não tem no PDF, né? Que eu te passei, Manuela. Mas não atrapalha a leitura, a compreensão, a dinâmica do texto. A proposta, se for impresso, vai ser ajustada essas questões. Né? Mas, claro que eu tenho, assim, a esperança que em breve, né, eu possa estar fazendo esse lançamento presencial, né, trazendo... Tomara. Eu tô desejando muito fazer o que eu fiz antes, que eu acho que foi bem legal, propor algumas pessoas para fazer uma apresentação teatral, apresentando um pouco da obra, né? Eu gostei muito disso. Eu quero esse contato humano, né? De ver as pessoas, de poder conversar com as pessoas, fazer docinhos, decorar a mesa, né? E por falar nisso, o ilustrador, né, da minha obra é o Abel, Que é que está maravilhoso. bem famosinho atualmente, e ele é incrível, né, gente? Se vocês quiserem conhecer, eu vou dar aqui o arroba com o contato dele para vocês conhecerem, seguir no Instagram. E ele foi o meu ilustrador preferido. Desde o primeiro livro, ele ilustra todas as minhas obras, né? E eu já falei para ele que ele vai ilustrar todas as minhas obras. Ele disse: não se preocupe, por mais que trabalho que eu tenha, né? Eu vou reservar esse para você. E a proposta também é que sejam feitas mais ilustrações. Eu tinha combinado com ele de a gente fazer a ilustração do livro inteiro, de várias partes do livro. Só que, infelizmente, como eu estava tentando participar de uma seleção de um concurso da Amazon, eu tive que lançar o e-book antes, né, dessa proposta. E, ao mesmo tempo, é interessante porque dá essa possibilidade de imaginar, né, um pouco mais. Mas eu consegui, pelo menos, fazer as duas ilustrações, que é a capa e a ilustração dos personagens, né? Que é uma das coisas que eu quis muito trazer. Então, são essas minhas expectativas. E essas duas ilustrações, elas já deixam um gostinho de quero mais. Eu li o livro assim, tipo, procurando, meu Deus, cadê? Eu quero mais, quero ver o rostinho desses personagens, esses cenários. Assim, eu fiquei com essa vontade mesmo. Eu espero que você consiga, né, junto com ele aí, ilustrar toda a obra. E assim, eu tenho certeza que esse lançamento vai ser maravilhoso, né? Mas o primeiro, para mim, é inesquecível. A leitura interativa, a conversa, né, com você, a música ao vivo, que foi muito boa também, enfim, né? Eu acho que foi assim um momento muito especial para minha vida, algo que eu guardo com muito carinho, né? As fotos, as filmagens que eu fiz e eu sempre, sabe? Às vezes eu tô aqui em casa e tal, e aí eu vou e lembro. Foi um dia incrível, foi maravilhoso. Eu espero fazer um dia tão incrível quanto. Vai, com certeza. Com certeza vai. E eu vou estar lá prestigiando, viu? Pode contar comigo. Eu já vou planejar contigo aí pra gente fazer essa proposta aí da, do vídeo YouTube, que você é maravilhosa aí. E pensar em fazer um vídeo desse de Pandora. O que você acha, mano? Você Acho topa? ótimo, com certeza. Eu já estou aqui já pensando nas ideias de onde eu vou tirar as filmagens. E como eu falei, né? Tinha uma pergunta aí que é de uma pessoa que é muito especial para mim, que está acompanhando a live, e ela falou, né, quando eu estava elaborando a lista, você tem que colocar essa pergunta porque eu acabei não fazendo ela no dia do lançamento. Né? Então, essa é uma questão proposta pela minha mãe. Né? Como um livro pode atrair a atenção dos leitores na era digital? Uau! Eu acredito que continua o meio digital, né? Ele é uma tecnologia, né? Ele é uma maneira de expor o conteúdo de uma maneira diferente. Mas eu acredito que o que realmente conquista o leitor é o conteúdo. E a primeira coisa que dá o conteúdo é a capa, né? Por isso que eu faço questão de todas as capas dos meus livros serem personalizadas, né?
E o título, eu acredito que o título também é uma das coisas que atrai o leitor e que continua sendo algo que é importante, né? Também a sinopse, porque é a partir da sinopse que ele vai perceber e sentir se interessa mesmo ele participar dessa aventura, né, desse livro. E o que atrai, eu acredito que possa ser tudo isso, né? E na era digital acho que continua, porque você tem o visual muito forte, né? Sim, Você continua ainda com forte proposta do visual. Eu acredito que você manter um livro com uma letra gostosa, né? Grande, com espaçamentos, porque isso também, a leitura digital cansa, né? Então é importante a gente pensar nisso também. Uma leitura que seja menos desgastante. Então, Pandora, por exemplo, não tem muitas páginas, né? Não cansa muito, ela está bem separada por capítulos. Eu acho que isso é importante também, pensar nesse leitor, que é um leitor que está assim, exaustivo um pouco, né? As vistas estão sendo exigidas, mas ao mesmo tempo existe uma qualidade, né? Eu acho que você vai fazer essa pergunta, mas eu já vou adiantar um pouco, que é a gente explorar os outros meios de comunicação. Então, por exemplo, a música é uma delas. É uma sim. forma de leitor poder entrar em contato com esse som ao mesmo tempo que ele lê. Que é algo que talvez quando estivesse com um livro físico, teria um pouco mais de dificuldade de ir, pegar o celular e buscar e fazer essa aventura aí sonora. Sim, com certeza. Eu acho que minha mãe foi completamente respondida agora. E eu gostei de você ter falado, né, desses elementos da questão, né, de pensar na capa, de pensar na sinopse, né, de pensar assim, até no tamanho da letra, porque a gente, né, tá falando de um público infanto-juvenil. Então, né, esses elementos são que acabam chamando mais a atenção deles de certa forma, né, que facilita a leitura, né, que desperta esse interesse. E eu acho que os escritores hoje em dia eles precisam ter essa habilidade de usar as redes sociais a favor deles, né? Assim como você faz, porque querendo ou não, é através delas, né, que eles vão conseguir não só engajar, mas também fidelizar, né, o público. Então eu acho que isso é bem importante. E, por exemplo, o fato de você ter feito os vídeos, né? Eu acho que isso é Sim, motivador, você poder ver um resumo, uma sinopse de uma obra através de um audiovisual. Né? Você poder acessar outras formas de propaganda, né? Para levar essa história ao grande público. sim, inclusive teve uma leitora, né, do Eu, Ele, Minha Melhor Amiga, que foi comentar no meu vídeo, ela falou, eu li o livro, né, agora eu tô assistindo o seu vídeo, eu tô super animada, né, pra continuação da história, eu fiquei super feliz. Achei maravilhoso, que eles realmente E estão... falar nisso, a cegonha já está caminhando. Meu Deus, não A acredito! cegonha já tá encaminhando. Ele, melhor amiga número 2, tá já a caminho. Eu tô ansiosa por essa história. Desde que você falou que ela ia ter continuação lá no lançamento, na livraria, eu já fiquei imaginando qual seria o título, porque eu sei que é a partir da perspectiva de outros, ou é de outro personagem ou de outros personagens, né? Então eu já tô super É, interessada para saber como isso vai se desenvolver. que bom. A próxima pergunta agora, né? Qualquer livro, independentemente da temática, né, que ele tem, ele vai exigir ali do escritor diferentes tipos de pesquisa, como a gente até chegou a comentar antes, até para assim assegurar, né, a plausibilidade da história. Então, quais pesquisas foram feitas antes de você, né, escrever o seu livro? Ótima pergunta. As pesquisas, para mim, são fundamentais. Uma das coisas que eu detesto fazer é não ser verossímil, né? E para mim, o que é ser verossímil? É você trazer uma coisa que seja muito lógica, muito possível de acontecer e muito próxima da realidade. E como eu estava trabalhando com ficção científica, então, para mim, é muito importante trazer informações atualizadas, né? E não reproduzir uma ficção científica que já existe. Eu pensei, eu não gosto muito de, assim, estou escrevendo um livro, então por que eu vou reproduzir as coisas que já existem, né? Então eu tentei o máximo imaginar um outro cenário, uma outra nave, né?
uma outra maneira de ter, sabe, não sei, mas eu vou acabar falando, da descrição do banheiro, tipo, é uma coisa que eu gosto Eu bastante. vou falar desse banheiro, meu Deus, que maravilhoso. Eu acho perfeito. Tem o banheiro da nave, o pessoal tá perdido aí, tem o banheiro da nave, né? Eu tive que pensar todo um funcionamento e eu busquei, assim, algo que eu nunca tinha visto antes. Então, eu queria trazer uma nova ficção, poder trazer um mundo fantástico que nunca tivesse aparecido antes. Então, assim, eu tentei o máximo possível trazer novidade, né? Então, a minha inspiração, por exemplo, as plantas do planeta, né? Artemis. As plantas, elas também foram pensadas para ser diferentes. Tipo, eu não queria uma coisa que eu já tinha visto, né? Que eu já tinha, sei lá, acessado. Sendo que, claro, é óbvio que eu possa ter escrito algo que alguém já escreveu, porque a gente não conhece o mundo inteiro. Sim, sim, claro. Existe os neurônios espelhos também, né, se conectando. Mas foi algo que eu busquei muito ter lógica. Né? E eu tive que fazer muita pesquisa em física quântica, na área de física também, sobre a questão do oxigênio, do planeta, a formação do planeta, justificar por que os animais viviam nesse planeta, pensar a localização desse planeta, né? Pensar a forma que a nave se deslocava no espaço, pensar como essa nave estaria no espaço, com a configuração dela. Claro que entra um pouco a fantasia, mas eu tento o máximo possível manter a ligação com a ficção científica no sentido mesmo da ciência, e poder trazer um pouco da ciência, né? Então eu tive que. Meu pai me ajudou bastante, porque eu perguntei muita coisa para ele. Falei, pai, tem lógica, né? É possível. Como é que eu faço isso? Então teve algumas coisas que eu precisei mudar, né? Na revisão. E aí você falou assim, antes de escrever a história. Você acredita que foi muito mais durante do que antes? Acredito. Quando se trata de escrita, tudo é possível. Pois é, então eu tive que pesquisar muito mais durante a escrita do que antes, porque antes eu não previa tantos detalhes que no momento que eu fosse escrever, eu precisaria de base. Eu disse assim, cara, isso aqui, como é que eu faço isso aqui? Tipo, eu preciso entender se existem pesquisas, se existe comprovação científica para isso. Eu tentei não trabalhar com algumas teorias já batidas, como o caminho de minhoca, o buraco negro. Tentei não trabalhar muito, porque são questões já muito já do tema de ficção, e também tem muitas coisas que a própria física hoje em dia ela descarta. Sabe que é uma fantasia teórica antiga que não cabe mais, né? Sim. Como essa aí, já esqueci o nome, caminho de minhoca. Não é caminho, não. Então, assim, eu tentei não entrar também num domínio muito específico da área. Sim, Né? sim, Como sim. a proposta também é um público infantil juvenil, a proposta é também entrar no mundo da fantasia, então eu também não fiquei muito presa às teorias da física, da matemática, e tentar trazer assim muito conhecimento específico. Não, foi uma coisa que eu não quis fazer, eu quis que fosse leve de fato, e que a física entrasse devagarzinho, sabe, de maneira suave, mas que quem entendesse, que conhecesse de física, ia ler a história e não ia achar sem pé, sem cabeça e sem lógica. Tipo, é uma das coisas que eu tenho pavor, é de escrever alguma coisa sem lógica. E eu acho que assim a dosagem ficou perfeita e eu, né, durante a leitura eu sentia, sabe, essa questão da pesquisa. Eu falei, meu Deus, isso aqui faz sentido para mim, porque eu também sou uma pessoa que me incomoda muito, sabe, quando as coisas não têm lógica, não tem pé nem cabeça, nada se conecta e ainda bem que a fazer a leitura do seu livro foi, né, bem tranquila nesse sentido. E às vezes eu sinto, né, que algumas pessoas falam, quando você faz muita pesquisa, parece que você está sufocando o leitor com informações, mas esse é um dos propósitos, né, da pesquisa, é criar, né, uma história verossímil que seja fácil, né, de imaginar para o leitor. Então é maravilhoso que você pensou nessa questão também. Eu acho que só ter cuidado para você não sair da proposta. Por exemplo, a proposta do livro é uma aventura, né? Não é uma proposta de teoria.
não é uma proposta também educativa, né? Então, é só você se manter na proposta. Se a proposta é aventura, ficção, romance, você traz essas informações e elas vão construindo o cenário de forma sutil. Você não vai precisar chegar lá como narrador terceira pessoa e explicar o que é um buraco de minhoca. Um buraco de minhoca, lembrei. O que é um buraco de minhoca, o que é um buraco negro, né? Por que, que um planeta tem que ser dessa forma e tal. Então, eu coloco muita explicação nos personagens. Sim, eu Principalmente porque percebi isso. Pandora tá conhecendo esse universo e quem apresenta esse universo são os personagens. Então, eu joguei esse objetivo, né, para eles. E não que seja eu. Eu não quis que fosse centrado tanto nesse eu lírico, né? Porque não seria um eu lírico, mas um eu proseador. Seria esse eu da terceira pessoa, né? Que não sou eu autora, escritora, mas é um eu já literário, mas que tem uma estrutura de narrativa totalmente diferente do personagem que fala, que narra, que explica de maneira bem didática o Sim, funcionamento das coisas. eu consegui perceber isso também. E, assim, além de, né, cenários muito diferentes, o livro ele tem, né, personagens que são diversos tanto na aparência quanto na personalidade. Então foi difícil, né, fazer essa descrição dos cenários e dos personagens. Foi. Também foi bastante pesquisa. Eu adoro simbologias. Então, se alguém quiser analisar minha obra, vai estar rico disso. Cada personagem tem um símbolo arquetípico, se você trazer assim, buscar a simbologia desse animal, né? E eu tentei também trazer bastante a conexão com a cultura brasileira, né? Não é à toa que o tatu é tatu. Então, assim, esses personagens, eles foram bem pensados, né? Por que esse animal? Né? Por que esse animal? O rato, por exemplo, é um rato, não é a rato à toa. Ele é um rato, tem uma simbologia. Era para ser um rato, né? Ou menos era para ser um roedor. E aí, dentre os roedores, eu escolhi o rato. Então, assim, eu tive que pesquisar um pouco a simbologia desses animais, né? Para relacionar com a função dele na história. Que cada um tem uma função. E depois eu trouxe. Teve vários animais que eu cheguei a mudar durante a história, porque eu tentei trazer essa conexão com a cultura. Se eu não me engano, até, eu encontrei até um errinho, porque o tatu era outra coisa. E aparece no livro, acho que uma parte só que tá com o nome errado, que era o nome anterior. Sim, Então, eu quis trazer assim, não, eu quero trazer esse animal, né, que tem a característica de uma tartaruga, mas que seja da nossa cultura, né? O tatu, ele é muito simbólico. com certeza. Fora também a própria simbologia do caráter, né, psicológico, simbólico, da função dele na história, na vida de Mirella, né, que se torna Pandora. E foi bem divertido pensar nos aspectos físicos deles, quando eles se tornam humanos, né? Então, essa foi uma parte bastante divertida, porque até então só tinha os animais. Então, essa ideia de, a partir de uma interação com Mirella, eles têm uma projeção, né, e uma nova figura, e que essa figura é humana, então aí eu brinquei bastante desses traços, né, entre o humano e o animal. Então, tem alguns traços que se mantêm próximo, mas, ao mesmo tempo, o perfil animal também traz outros dados da personalidade que o animal não mostra. Se você for buscar pela simbologia, não tem. Mas o humano já tem essas características, né? Então, eu também tive uma proposta, eu tendo nas minhas obras, não de forma com uma militância escancarada, exagerada e rígida e sufocante, mas de uma militância de forma sutil, no caso da representatividade. Então, eu busquei trazer várias culturas, né? Então, cada personagem, ele tem um Sim. aspecto da cultura que eles se identificaram ao fazerem suas pesquisas na Terra, né? É assim, eu fiquei encantada, né, pela descrição dos cenários. Foi a primeira impressão que eu te passei assim que eu comecei a ler o livro. Eu já quero aquele banheiro
e da nave, né? E também o refeitório, porque aquele cardápio é tudo de bom. Eu quero muito pra Eu, mim. aquele eu pensei assim, o que eu gostaria que se eu fosse fazer, tipo, se algo incrível acontecesse na minha vida, algo fantástico, e eu fosse sugada por uma nave espacial, qual é, o que que eu realmente gostaria que tivesse nessa cantina, sabe? Nesse refeitório. E aí foi E tudo que eu sempre não quis. é só para você, eu acho que é para todo mundo. Eu duvido que exista uma pessoa que não vá se identificar com esse desejo, porque eu fiquei assim, meu Deus, isso é o que eu preciso na minha vida. Principalmente na situação de correria que eu tô, seria perfeito. E o que me chamou muita atenção também foi essa questão que você trouxe da representatividade, né? Ali através dos personagens, né? Eu acho isso assim muito importante, até pensando no seu público-alvo, né? Para gerar mesmo essa identificação, né? De quem está lendo ali com cada personagem. Então eu achei incrível. E, assim, é normal, né? A gente ter ali uma identificação, né? Se sentir representado, né? Ter a preferência por um determinado personagem, às vezes por outro não. Isso é uma coisa do leitor, mas eu acho que não é exclusivo do leitor. Isso também vai pro escritor, né? Então, qual o seu personagem favorito e por quê? Uau, minha personagem favorita, sem dúvida, é Hortência. Hortência é a rata. E por quê? Eu acho que porque Hortência é a coluna vertebral da história, né? Sem ela, nada seria possível. Ela viabiliza todo o percurso de Mirella. E até quando ela se ausenta, em determinado momento da história, a ausência dela foi extremamente significativa para as mudanças de Mirella. Então, acho que a Hortência, para mim, é como se fosse uma luz no túnel, né? E, ao mesmo tempo, ela é aquilo que... A esperança, interessante que Pandora, né, nesse aspecto, tem essa característica. E, para mim, a Hortência é isso, é a fé, é a luta, sabe, é você acreditar, é você não desistir, mas, ao mesmo tempo, a liberdade de escolha e a responsabilidade de você decide. Né? Então, assim, Hortência é minha personagem preferida. E, em segundo lugar, eu tenho um segundo lugar. Em segundo lugar, um dos personagens que eu tenho muita afeição, né, é o Tatu. Tenho muita afeição pelo Tatu. Eu acho que a figura do Tatu é extremamente importante, né? E é muito engraçado dizer isso, mas as pessoas dão risada, acho que eu estou inventando, mas é real. Eu reli Pandora umas 5, 6 vezes e eu relia e eu chorava. Eu acho Eu me emocionava com a minha própria história. Eu acho maravilhoso. Eu queria ler para os meus textos e me emocionar também. Eu queria. Então, assim, eu tenho uma capacidade de entrar como leitora de algo que eu escrevi como se eu não conhecesse a obra. E poder vivenciar essa obra de uma maneira muito intensa. Eu sou uma pessoa extremamente intensa. E eu me emociono sempre quando eu penso no Tatu. É um personagem assim que eu gosto muito também. Eu também, né, me emocionei várias vezes durante a leitura da história, porque, né, eu falei que para mim houve essa identificação. E porque a Mirella, a Pandora, ela passa por momentos muito difíceis, né, na vida dela, a perda dos familiares, né, e toda aquela mudança, né, de realidade, assim, que imagina você ir parar num outro planeta, né, com pessoas que você não conhece, não tem intimidade, você ter que construir isso. Então eu me emocionei, né, na parte do confronto final. Enfim, eu não vou ficar falando muito para não dar vários spoilers, né? Mas o meu personagem favorito é o Julius. Difícil, né? Ai, Deus! Alguém que gosta do Július! Eu tô muito feliz com essa fala. Ele é o meu personagem favorito. Assim, inicialmente é muito difícil, né? Você não ficar chateada com ele, porque ele coloca, assim, a Mirella muito pra baixo, né? Ele realmente acredita que ela não vai conseguir
mas no final as coisas acabam mudando e você vê, né? Você encontra meio que uma justificativa para aquele comportamento assim, sem dar spoilers novamente. Então ele acabou sendo o meu preferido. Eu queria, tipo, que Mirella fosse a minha favorita, mas eu não sei, eu não consigo criar esse afeto tão grande pelos protagonistas. Eu sempre acabo, né, gostando dos outros personagens secundários. E isso aconteceu também, eu, ele e minha melhor amiga, né? A Emília não era minha personagem favorita, era ela, então aconteceu a mesma coisa assim, mas eu gosto muito da Hortência também, a Mirella é maravilhosa, então todos os seus Ai, personagens são gente, eu tô incríveis. tão feliz. Eu trabalhei muito, Júlio. Júlio é um personagem que eu gosto muito, mas que eu trabalhei bastante para ser um personagem surpreendente. Gente, sim, Júlio, eu gosto muito. Ele é bem querido. eu senti realmente isso, assim, até mesmo um amadurecimento, sabe, da parte dele durante a história, que ele começa, né, com aquela posição mais durona, mas depois ele vai amolecendo e vendo que sim, que é possível, que ela vai conseguir ajudar eles e tal, né, mas isso é bem lá, né, pro final, que ele começa a acreditar, assim, no potencial dela. E a gente já falou um pouquinho sobre isso também, mas acho que, né, tudo pode ser aprofundado. O seu livro ele se passa, né, em uma realidade espacial, né? Que além de ser, obviamente, diferente, é ainda muito desconhecida, né, por nós humanos. Então, o que muda quando a história se passa em uma outra realidade? Uau! Depende da realidade que você propõe, né? Eu acho que quando você traz uma realidade histórica, né, no caso, uma outra realidade também, eu acredito que a possibilidade de fracassar é muito grande, assim, se você quiser uma verossimilhança. Mesmo que você tenha muito estudo, a tendência é trazer comportamentos atuais para o passado, até porque não cria identificação se você mantém muito distante. E eu acredito que uma realidade de ficção, no caso espacial, eu acho que permite muita imaginação. Abre essa comporta da permissividade. Você acaba tendo uma sensação de assim, não, vou me permitir conhecer, porque é algo que você abre possibilidades. Né? Não há, justamente porque a gente não tem um conhecimento muito concreto, né, do espaço, dos planetas. A gente não teve essa oportunidade de sair do nosso planeta, de viajar. Eu acho que é um desejo que o ser humano tem de explorar e de conhecer, né, o universo. A crença também que existem outras vidas, né, em outros planetas. Eu sou uma pessoa que eu acredito que existem outras vidas em outros planetas. Não necessariamente em formas de animais, como tem na história, mas eu acredito sim que é possível, são outras formas de energia, outras formas de existir. E eu acho que quando você trabalha com uma realidade espacial, você entra numa proposta de fantasia, assim, quando está vinculado à ficção, eu gosto mais. Você entra numa proposta de ficção, fantasia, muito boa. Te dá muitas portas, muitas possibilidades. E eu acho que isso é muito bom para quando a gente escreve. Eu mesmo sou uma pessoa que eu prefiro escrever a realidade de ficção e de fantasia. Acho que eu sou uma pessoa também mais do futuro do que escrever uma história medieval. Apesar de que eu me interesse, mas eu não gostaria de escrever algo que seja medieval do passado sem me manter próxima de características do passado, que eu acho que fica muito difícil a gente se deslocar. E quando a gente pensa no futuro, nas possibilidades do futuro, de conhecer a galáxia, de conhecer, né, de entrar nesse universo novo, você pode cometer esses equívocos que são da fantasia, né? São do futuro, são da imaginação, são daquilo que não foi ainda descoberto. E poder se projetar nesse futuro, eu acho bem interessante. Eu acho que sou uma pessoa mais ansiosa do que melancólica. Normalmente, quando eu leio assim, uma história que se passa, né, em uma outra realidade, eu tento fazer, né, um tipo de pacto, de acordo, né, com o autor de
na verdade, aceitar as premissas do livro, né? Ainda que sejam, assim, contraditórias, né? Meio impossíveis. Eu acho que algumas pessoas chamam isso de suspensão da descrença, né? Eu acho que é esse o nome que as pessoas dão. Eu indico, sabe, para as pessoas que ficam falando assim, nossa, é possível se teletransportar assim? Aonde que isso existe? A menina ali tá voando, gente. Vocês acreditam nisso? Então eu recomendo muito para as pessoas que ficam, né, fazendo esse tipo de crítica, não conseguem entender, né, que é um trabalho de ficção. Eu recomendo que elas adotem essa estratégia porque ajuda bastante. Eu sou uma pessoa assim muito focada, sabe, na realidade, sou muito pé no chão, então eu sempre faço isso quando eu vou para uma obra de ficção, que a gente tem que abraçar realmente o trabalho das outras pessoas. Sabe o que é interessante? É que eu sou uma pessoa, Mirella é muito próxima de mim, né? Acho que por isso que quando você perguntou qual a sua personagem preferida, eu não consegui dizer Mirella, porque ela é muito próxima da minha existência. É muito autobiográfico, né? É muito. Embora tenha algumas questões assim bem óbvias que não, né? Mais materiais, mas vamos dizer de emoção, da área psíquica mesmo, é muito autobiográfico. Foi muito gratificante para mim essa obra. Foi um processo, sabe, terapêutico, de fato, de autoconhecimento muito grande. Mas é uma das coisas que eu sou apaixonada hoje, sempre fui, desde criança, desde jovem, principalmente na juventude, é olhar as estrelas. E não naquele sentido poético das estrelas, mas no sentido mais científico das estrelas. Eu sempre gostei, eu tenho essa coisa muito parecida com Mirella, eu gosto do silêncio, eu gosto do vazio, eu gosto da escuridão e eu gosto do brilho das estrelas. Capão à noite é o meu lugar favorito. E a minha conexão é justamente não nas estrelas no sentido poético, mas nas estrelas como meteoros mesmo, como estruturas barrosas que estão lá naquele lugar e que contém matéria e contém milhões de coisas que eu não consigo acessar, que eu não sei, porque a gente ainda está descobrindo muita coisa. A gente está muito no início ainda da física em si, ela está muito primária, tem muita coisa para se descobrir, e eu acho que é esse desejo de conhecer o que ainda não é conhecido. Eu gosto desse tipo de live por causa disso. A gente tem a oportunidade maravilhosa de saber, né, das preferências dos hobbies dos nossos escritores preferidos, né? Então, eu acho maravilhoso, porque, né, em que situação que eu ia descobrir isso? Eu também sou uma pessoa assim que, né, eu tento sempre estar ali, de certa forma, né, em contato com o que é realmente natural, e eu gosto também de observar o céu, mas numa perspectiva mais sonhadora mesmo, né? Então eu gosto de olhar as nuvens, olhar as estrelas, mas dessa forma mais irrealista. E a próxima pergunta que eu ia te fazer, né, em relação aos capítulos do livro. Ele tem mais ou menos ali, né, 19, 20 capítulos que vão desde a vida de Pandora aqui na Terra até a chegada dela em Artemis. E aí eu queria saber de você, qual o capítulo que você mais gosta e por quê? Ai, meu capítulo preferido é o capítulo da batalha. Ai, meu também. Ele para mim é incrível. É É fenomenal. o capítulo da batalha. É o meu capítulo favorito, sabe? Como não dá spoiler nessas horas? Pois é, quando ela precisa enfrentar, eu acho que isso tem na descrição, que ela precisa enfrentar um grande inimigo, né, em Artemis e salvar o povo de Artemis. Então, o momento em que ela se confronta com o seu inimigo, que é um dos personagens que eu gosto também, viu? Gosto bastante da antagonista. Eu gosto do tom sarcástico, perverso e sádico. Eu diria bem sádico Sim. dessa personagem. E eu acho que a confrontação delas duas é a minha parte favorita. Ah, a minha também. Para mim, eu amo, né? Todos os capítulos eu amei, mas eu acho que a parte do confronto é a minha favorita, porque para mim é um momento que eu vejo a Pandora, a Mirella, descobrindo a força interior dela, né? E também ajudando as pessoas que ela ama. Então, foi incrível.
E em alguns capítulos da história a gente tem, né, ali o título de uma música em inglês. Então, acho que todas, né, foram, você fez essa seleção de músicas em inglês. Também elas são ali acompanhadas do nome, né, do respectivo cantor. Então, há uma relação, né, entre as músicas e os capítulos. Tem bastante. Eu pensei bastante na época, né, se eu colocava ou não, se eu interferia ou não, mas eu disse assim, não, aqui é a escolha do leitor, né? Ele pode escolher ler o capítulo sem a música, ler o capítulo com a música, ler uma vez com, outra vez sem, e decidir, né, e explorar essas emoções. Essas músicas, elas foram extremamente importantes durante a produção da obra. Eu sou uma pessoa muito musical. E durante a escrita das minhas obras, eu sempre me inspiro em músicas, né? As músicas me ajudam, tanto no quesito de palavras, tanto no quesito de som, de instrumento, né? De nível sonoro mesmo, de trazer essa emoção através dos sons da música. E durante a batalha, foi uma das partes mais difíceis para mim elaborar, foi a batalha. É, assim como eu não gosto de batalhas curtas, eu não propus uma batalha curta. E eu quis explorar ao máximo essas nuances da batalha, né? Essas subidas e descidas, essas expectativas, né? De perder ou ganhar e de como ganhar também. Eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto muito dessa obra, eu acredito que seja um grande diferencial, que é como ganhar a batalha, né? E eu me inspirei ouvindo essas músicas. Então, essas músicas foram as músicas que eu ouvi enquanto eu imaginava as cenas. E uma delas, que é uma das minhas preferidas, é a música do final, do último capítulo, de fato, que é uma música que me dá uma felicidade, que é como se fosse para mim a música da minha obra. Tipo, se eu fosse fazer um filme, eu tinha que ser essa música. Não dá para ser outra, porque E essa música, toda vez que eu ouço essa música final, eu sinto na minha pele, sabe, minhas moléculas reagir e representa a obra inteira. Então, essas músicas são extremamente significativas para mim. Assim, para quem gosta de, né, ali fazer a leitura ouvindo música, o livro, gente, é um prato cheio, podem ter certeza. E eu senti isso também, né, que as canções estão ali para né, criar essa sintonia, né, entre a emoção presente no capítulo, né, e o leitor. Eu acho que elas passam muito essa mensagem. E passando para a próxima questão, eu percebo que você costuma também tratar de questões, né, mais delicadas nas suas histórias, desde o seu primeiro lançamento. E no caso de Pandora, como foi trabalhar, né, com essas questões assim mais sensíveis, como a perda de familiares, né, o trabalho infantil, preservação ambiental? Doloroso. Muito doloroso, porque, como eu disse, Pandora, Mirella, no caso, Pandora, o romance, né? É muito autobiográfico. Né? Então, eu tive que acessar dores pessoais, né? Eu tive que acessar, e não necessariamente o fato em si. Por exemplo, meus pais são vivos, mas o simbólico da perda dos pais, né? Então, esse simbólico tem muita força para mim. E eu tenho muita facilidade em transpor as minhas emoções em símbolos, em imagens. Né? E são as imagens, a imagem de como Mirella perde os pais, né? A imagem de como Mirella é levada a esse trabalho infantil, a imagem de como se trata sutilmente dessa preservação ambiental de uma forma muito intensa, são símbolos para mim. Então, assim, foi bastante doloroso. Escrever Pandora, como eu disse no início, foi um processo de autoconhecimento, de autoterapia muito profundo. Mas é como se eu estivesse vencendo com ela, sabe? A sensação que eu tinha é de que eu estava transpondo os meus obstáculos.
através dela. Então foi algo assim muito forte para mim, né? É uma obra muito especial para mim. Coisas que, por exemplo, em Eu e Ele Melhor Amiga, eu consegui ter um distanciamento muito maior. Olha que incrível. Eu e Ele Melhor Amiga é uma história narrada em primeira pessoa. E eu consegui ter um distanciamento muito maior. Por Sim, quê? Porque a partir do momento que eu escrevo Emília, eu criei Emília na minha cabeça e ela é uma personagem. Então, é como se eu estivesse atuando numa peça de teatro. Então, fica muito mais fácil eu conseguir atuar. Mirella, por eu escrever em terceira pessoa, eu acabo dando vazão a um personagem que é muito mais eu do que o próprio personagem. E eu acabo tendo essa intimidade comigo muito intensa. Ao mesmo tempo, eu achei que foi muito significativo, porque acabou que a obra, eu acredito nisso, que a obra foi muito verdadeira, né? As emoções foram muito verdadeiras. Eu acho que em nenhum momento a gente sente que há um exagero na estrutura da vida de Mirella. Eu acho que justamente por causa disso, porque eu trouxe tanto a minha história de maneira simbólica, né, que ficou muito fiel, eu acredito nisso, ficou muito fiel, tanto que eu sim, leio e me ficou. emociono, né, lendo a minha própria história. Então, assim, o trabalho infantil, a priori, eu vou contar aqui um segredo, né, mas não me incomoda muito, mas a priori esse livro tinha outro nome. Né? A priori, esse livro tinha A Cinderela Interestelar. Eu senti essa E esse pegada de Cinderela no início. tem muito, é muito forte a ideia, né? A presença da Cinderela. E uma das questões que veio do meu sonho foi: e se a Cinderela fosse salva não por um homem, não por um amor, não por um amigo, uma família, mas se ela fosse salva por um grande objetivo? Se ela saísse daquela realidade para enfrentar a sua própria realidade de maneira simbólica, Sim, através de uma fantasia. Então, eu a parte de Cinderela, né, dessa vivência, foi muito forte na história, e eu acho que é uma coisa que me toca muito. Me toca muito, me dói muito ver mães narcísicas, né, que escravizam seus filhos. Mães que. E quando eu falo mães, eu estou falando da simbologia, do simbólico, né? Eu estou falando dessa característica biológica, exatamente, nem numa característica da poética romântica do que seja mãe, porque infelizmente a nossa cultura romantiza demais as estruturas sociais, né? Então eu sim. tento problematizar bastante isso. Existe um papel materno que não é saudável, é extremamente tóxico. Existem papéis femininos extremamente tóxicos, né? Então, foi uma questão que eu quis realmente trabalhar, trazer isso na história. Eu acho grave, eu acho importante ser falado sobre isso, falar sobre isso. Eu acho importante que crianças não se permitam estar nessas posições. Eu acho que a identificação com Mirella é uma forma de você entender que isso não está certo. Eu Isso deve ser senti evitado. isso mesmo. Quando, né, assim, eu estava fazendo a leitura, eu falei, meu Deus, isso aqui é extremamente necessário, porque eu, né, já sabia que você estava fazendo aquilo ali, principalmente para crianças e adolescentes, e eles estão no momento, né, de ser, assim, introduzidos, né, aos problemas que a nossa sociedade enfrenta. Então, você traz uma discussão muito pertinente e muito necessária. E também pode parecer para os pais, né? Infelizmente acaba que por meu público ser infanto juvenil, eu tenho que convencer mais os pais, né? Que eles é quem compra os livros para os seus jovens, né? Mas são os pais os meus alvos, né? Os pais alvos são pais de mente aberta, são pais que querem crianças saudáveis, não crianças escravizadas, né? Querem fazer suas crianças voarem, assim como a natureza faz, né? O pássaro faz a sua cria voar, joga para voar. Então é uma obra que promove isso. A criança ela realmente se libertar de certas prisões que não são saudáveis, né? Nessa relação tanto paterna quanto materna, né?
Então, acho que é uma das questões muito fortes da. Eu não sei se você notou, mas eu trago também um pouquinho do racismo, né? Uma Com das coisas certeza, que eu percebi. eu trago um pouquinho assim, bem sutil, não de uma forma muito escancarada, mas esse racismo velado, né? Não tão velado assim, né? Mas é que oprime, que sufoca, que limita, né? E vinculado muito ao trabalho infantil. Existe aí uma associação muito intensa, muito forte. E foi a questão do trabalho infantil Da e mais preservação a perda dos ambiental. locais. A preservação ambiental. Bom, esse é um assunto que eu sou apaixonada. Eu até hoje sou uma pessoa assim que, tá, eu não sou radical, né? Não me considero vegana, embora eu super apoio as causas veganas. Mas eu sou uma pessoa extremamente ambientalista. E eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por árvores. Quem me conhece sabe que se eu ver uma árvore eu vou abraçar. Né? O povo já me chama de doida por causa disso, mas eu sou doida mesmo. Eu adoro uma árvore, abraço a árvore, amo abraçar árvores. Tenho uma conexão muito profunda com os animais. Eu tenho uma ligação muito intensa com os animais, embora eu goste de ver os animais livres. Não tenho assim, não julgo e super valorizo quem tem animais domésticos e cria, mas eu tenho uma perspectiva muito assim de dar liberdade, de conviver de igual para igual, sabe? Sei que é bem utópico dizer isso, mas é uma das coisas que me move muito. E eu sempre quis escrever uma obra que falasse disso. A minha obra preferida, por exemplo, hoje, que eu amo demais, é. Ai, meu Deus. E até que eu peguei uma música dessa obra. É... Loki? Não. Lorate. Lorate. Ah, não é um Lorax. filme. Eu acho que tem um filme que, né, foi É um inspirado nesse filme. livro. Isso. Lorax, eu esqueci o resto. Mas é ótimo. Eu já cheguei. E é É uma sobre mensagem o. linda. Ah, eu sou apaixonada por essa obra me move muito. E a música dessa obra, eu trago um pouco dessa música na obra também, que é Grow Up, né? Deixar crescer, que é uma história que fala sobre a natureza, né? O oxigênio, as árvores e a ambição humana que leva à destruição ambiental. Então é uma das coisas que está muito forte na obra, né? E é bem representado pela antagonista, essa presença devastadora humana. Né? E eu acho que eu gosto muito dessa ideia de juntar o humano e o animal, porque ao mesmo tempo o humano e o animal têm uma conotação benéfica na história, o instinto, é aquilo que é mais natureza, mas ao mesmo tempo, que tipo de animal? Se é um animal que perverte, né? No caso do dragão, um animal que representa a união de sete. Então, aí já existe aí uma perversão muito grande. Então, é como se tivesse, assim, para mim, uma representação da perversão humana, quando o humano ele se desconecta do seu ser natural. Ele E acaba se autodestruindo. Pri, pensando assim no livro como um todo, agora que ele já está sendo lançado, você manteria essa narrativa, né, como ela tá, ou se você tivesse a oportunidade, faria alguma alteração? Eu não faria alteração. No máximo, eu sairia corrigindo alguns detalhes bem de léxico, de grafia, mas eu não. Eu fechei a obra. Quando eu realmente dispus ela na Amazon, eu fechei. E eu fiquei satisfeita com ela. Então, assim, eu acho que ela é uma obra finalizada. Não tenho interesse nenhum de modificar. Maravilhoso, porque assim, às vezes eu pego os meus textos mais antigos, né, para dar uma olhada. E assim, eu penso em modificar algumas coisas, mas para mim pensar em modificar não quer dizer que eu me arrependi de escrever, sabe? Eu acho que a gente precisa ter respeito e também orgulho do nosso processo de escrita. E já dá para perceber só de você falando assim que você tem isso de sobra. A próxima questão
tá mais ligada, né, aos aprendizados que o livro te trouxe, porque eu tenho certeza que na escrita do Eu, Ele, Minha Melhor Amiga, né, você tirou dali várias lições, né, além de, claro, o amadurecimento da escrita. E como foi, né, no caso dessa obra em específico, ela te trouxe muitos aprendizados? Muitos. Extremamente. Essa foi uma obra que me trouxe bastante aprendizado. Essa é uma obra que eu, como eu falei, eu comecei antes de lançar Eu, Ele, Melhor Amiga. Ela já era uma obra pré-feita, né? E, claro, eu geralmente sou assim, eu faço a obra toda, depois eu reviso e nessa revisão, na verdade, eu reescrevo tudo. Eu faço uma nova reescrita. E enquanto eu não estou contente, eu não continuo. Eu acabo ficando na reescrita, porque eu sinto que não tá formado, né? E aí eu só lanço e só caminho quando ela está formada. E Pandora foi uma obra que demorou bastante para eu me sentir assim, tá formada. Ela não estava formada ainda, ela estava assim, meio assim, no útero, sabe? Crescendo, mas ela não estava pronta para ser parida. Então, assim, eu aprendi muito na obra de Mirella a encontrar minha voz literária. Né? Meu pai falou isso para mim, eu achei bem interessante, que ele disse assim, parece que você encontrou a sua voz, o seu estilo. Eu vejo em Pandora uma identidade literária que eu não tenho, eu não tinha, pelo menos eu não percebia nas outras. Não sei se foi no caso de ter sido em terceira pessoa, ou eu acho que não, acho que foi pelo caso de eu ter reescrito várias vezes Sim, e eu ter encontrado esse tom, porque eu gosto muito do tom do narrador. E existe uma identidade do narrador. O narrador não é simplesmente uma câmera que passa no cenário. Ele tem uma identidade. Então, assim, descobrir esse narrador foi uma aprendizagem maravilhosa que eu acho que vou levar para o resto das minhas escritas. Embora, assim, não significa que eu vou apresentar a mesma identidade, mas conseguir apresentar a identidade, né, desse narrador, né, que vai mudar de acordo com as obras. Eu acredito que o que me moveu muito de aprendizado também foram as pesquisas. Né? Eu aprendi muita coisa sobre física que eu não sabia. Aprendi muita coisa sobre símbolos que eu não sabia. Então, eu gosto muito dessa coisa de símbolos, então fui pesquisar. Isso foi um grande aprendizado. Mas eu acredito que o aprendizado principal de Pandora foi psíquico, ou seja, foi psicológico. O maior aprendizado para mim de Pandora foi poder me ver de outra forma. Porque terminar a obra foi eu conseguir acessar um outro eu que pudesse ver o meu eu anterior. Então, acho que essa foi a maior. maravilhoso. Assim, para mim também o livro acabou trazendo muitos aprendizados, né? Mas eu acho que o principal deles foi essa ideia, né, de que, que a gente estava falando há pouco tempo, de transposição. Assim, porque eu estou numa fase da minha vida que eu estou vivendo várias coisas ao mesmo tempo, experienciando muitas coisas, e junto com essas coisas sempre aparecem, né, desafios. Então, eu acho que Pandora traz essa ideia de você superar os desafios, de você seguir em frente, né, apesar das dificuldades. Então, para mim, esse foi o maior aprendizado. Eu acho que a gente acaba concluindo, né, que a gente não é só o escritor que aprende, né, com a história. O leitor, ele aprende muito também. Sobre essa questão do aprendizado, ficou mais claro para mim quando eu terminei, né? Obviamente, porque durante a escrita eu estava imersa, mas ficou bem claro quando eu terminei um aprendizado muito forte, que é assim, você é o que você decide ser. E ninguém pode te impedir. Só você. Sim. Você pode se impedir, e isso é assustador. Mas você também pode se libertar. Isso é espetacular. Com certeza. Realmente, você definiu bastante aí do que eu senti. E, assim, eu acho que muitos livros, eles tentam trazer, né, uma reflexão para o leitor, seja ali ao longo da história ou no final. E qual seria, né, a mensagem de Pandora?
A mensagem de Pandora seria, acima de tudo, deixe o que é do outro com o outro, não traga para si mesmo. Porque muitas vezes a gente compra uma imagem que o outro tem da gente pra gente. E quando a gente compra essa imagem, a gente se determina, se autodetermina. Então, a maior mensagem que eu acredito nessa história é: não absorva o que é do outro, sabe? O que é do outro, é da história do outro, é a forma que o outro te enxerga. E isso não importa, isso não interessa. Não é egoísmo ser assim. Deixa o que é do outro com o outro e fica com o que é seu. Acho que isso para mim é a maior lição. E é uma lição maravilhosa, porque a gente pensando, né, nas crianças e nos adolescentes que estão nessa fase assim, escolar, que sofrem, acabam sofrendo, infelizmente, muito bullying, né? E se deixam influenciar por comentários maldosos, acabam levando isso para a vida adulta. Né? Então, eu acho que realmente deixar as pessoas, né, guardarem ali as opiniões delas para elas e não deixar isso passar para mim, né, e afetar o meu desenvolvimento enquanto ser humano, afetar, né, o meu conhecimento de mim mesma, eu acho que é fundamental, é uma mensagem muito importante. A gente já está, infelizmente, chegando na nossa última pergunta. Ai, meu Deus! Mas eu acho que é de interesse de todo mundo que já leu, né, e que vai ler a história também. Se nós vamos ter uma continuação. Ótima pergunta. A priori, eu escrevi Pandora para ser uma história única. Ah, Mas era porque o final. Não, mas era. Era para ser assim, com o final que tinha antes, né? Mas agora, do final que tem, que você conhece, há uma abertura muito grande para os próximos livros. Existe. E sim, eu tenho proposta para continuar. que Né? Já tenho maravilha! até, já tenho até a ideia base de início, meio e fim, né? Da continuação de Pandora. A questão é só encaixar o processo de escrita, porque tem uns na fila aí que tá me cobrando, sabe? Engraçado, meus livros me cobram. Eu não tenho ninguém me dizendo, Priscila, você precisa lançar em tal lugar, em tal dia. Mas os meus livros ficam me olhando assim, sim, eu aqui que você tá olhando para mim. Eu aqui, falta eu, Quando termine eu. Ô, Fábio, obrigada pela presença. Obrigada a todos pela presença, gente. Então, assim, Pandora era uma história assim que tinha um final bem pontual, né? E a ideia seria só essa mesmo. Mas com as aberturas, principalmente de alguns mistérios que foram abertos com relação à família de origem dela, sim, né? A origem dela. Então, isso ficou aberto e isso deu uma grande possibilidade. O fato da, não posso dizer, né? Mas o fato do final ser assim, do jeito que está sendo, né? Então abre questões, abrem perguntas que realmente deixam o leitor sim. E agora? Me responda. Então, assim, eu não vou ser perversa, não vou deixar os alunos, não. Isso é mania de professor. Não vou deixar os meus leitores, né, com essa aflição, porque aí eu acho perverso, né? Você faz é uma mal. obra, então, é maldade, eu acho maldade. Tem gente que diz assim, não, né, é modelo estético da obra, né? Existem modelos e tal. Eu acho que tem que ter bom senso. E... Obrigado, Ramiro, obrigada. Então, assim, eu tenho propostas e a proposta não é ser simplesmente mais um. Eu tô empolgada aí para seguir o roteiro de Pandora. Mas tem vários na fila me pedindo para vir. Mas cada um vai ter sua vida. A gente vai ficar esperando do lado de cá bem ansiosos para tudo dar certo. Verdade. Eu gostaria de poder acelerar o meu processo de produção das obras escritas, e aí saio jogando todos. Bah. Mas eu sou uma pessoa que, para mim, assim, se não for passar aí com qualidade, não sai.
A gente precisa respeitar o nosso tempo de escrita. Não adianta querer, né, fazer um em cima do outro e acabar, né, não tendo esse resultado que seus livros sempre têm, né, de qualidade mesmo. E, assim, eu... Pode ir. Frustrar, né? Não frustrar o leitor, porque eu já fiz isso. Eu escrevia fanfic, então acho que eu tive essa possibilidade de amadurecer, porque eu não fui uma escritora assim, sem experiência, entre aspas, né? Quando eu lancei o primeiro livro, eu já tinha experimentado o público, a crítica, a leitura. Eu acho que eu super recomendo para quem quer escrever fanfics. É uma maneira de se treinar. Tem essas questões também, que às vezes a gente fica tão despreocupado com a estrutura gramatical, a estrutura de texto, que a gente se deixa assim, eu quero vomitar só a história, o miolo, e acaba. Sim, isso também é prejudicial. Mas eu acho que uma coisa que me amadureceu foi forçar dar a obra no momento que pediam. Então, eu estava sem intenção de continuar a obra, sem intenção, sabe? Eu não tinha elaborado, mas aí o público pediu, eu fui e fiz. E eu fui fazendo, e foi ficando ruim. Foi ficando muito ruim, e as pessoas começaram a parar de ler, e eu pensei, poxa, era melhor ter terminado com essa expectativa boa do que ter continuado e frustrado os meus leitores. Então, foi uma das coisas que eu aprendi. Não comer pressão de fã. Sorry. Não, e você tá Sério? certíssima, tá certíssima. Eu acho que, né, a fanfic é um espaço muito especial para, né, quem quer começar a escrever e também quem quer começar a ler. Muito da minha, né, história como leitora, que eu sou mais, né, leitora do que escritora. Começou com as fanfics e, assim, né, a gente vai aprendendo muito, né, sobre os elementos, né, da narrativa, né, e entre outras questões também importantes que sempre aparecem ali em uma história ou outra. Então, eu acho que é um espaço muito especial para quem quer começar a ler e a escrever. E já pelo final, né, da sua história, eu senti que ia ter uma continuação, né, dessa aventura. Até por esse desejo, né, que você mesmo comentou, de Pandora, de buscar, né, pela origem dela e tudo mais. Então, eu fico muito feliz com essa notícia, né? Já estou animadíssima para ler a continuação. E é isso. Acabaram as perguntas. Oh. Mas Agora eu queria fazer umas perguntas. Eu não sei se dá tempo ainda. Eita, já passamos o tempo. acontece, acontece. Eu que queria fazer uma pergunta, né? Porque eu acho que esse momento que você falou é rico para o leitor poder ter contato, né, com o escritor e descobrir os meandros, né, da produção. É o momento também que o escritor fica curioso para saber como foi essa recepção, né? Então, assim, eu tô super curiosa para você falar assim, como foi a ler Pandora para você? Como foi receber essa história para você? Quais foram as suas emoções? Quais foram as suas expectativas? Teve frustração? Teve desejos que não foram realizados? Assim, quando, né, você me mandou a história, eu já tinha essa expectativa que ia ser um pouco diferente, né, do eu, ele e minha melhor amiga. Né, eu já senti isso no início, eu falei, realmente, isso aqui já vai me levar para um outro caminho e é algo que eu gosto, né, porque eu não sou assim de me manter muito na mesma coisa, eu sempre, né, estou procurando leituras diferentes, porque eu venho assim, de uma base escolar que eu sempre fui muito direcionada para o cânone, né, o cânone brasileiro. Então, eu estou tentando, né, principalmente com a minha entrada na UFBA, me abrir para outros tipos de leitura. Então, eu já fui com essa expectativa de que seria algo diferente, algo novo, e já me surpreendi logo de cara, fui falar com você, né? Meu Deus, eu já senti um amadurecimento da sua escrita, com essa descrição dos cenários, dos personagens, e eu, né, queria ver que rumo, eu quero falar sem dar muito spoiler, né? Mas assim, né, a partir daquela grande tomada de decisão, né, que a Mirella faz, né, de, vamos dizer, que deixar aquela realidade que ela está vivendo, eu fiquei imaginando o que iria acontecer. Só que a questão, né, de chegar a nave e tudo assim, para mim foi muito surpreendente. Eu falei, nossa, eu não achei que isso ia ser agora, eu não imaginava que isso aconteceria assim, sabe? Eu achei que ela ia ficar um tempo ali vagando e tudo.
Então, isso foi uma grande surpresa. E a questão, assim, dos animais inicialmente me assustou, porque eu fiquei sem entender. Eu falei, como assim, gente? É animal? É gente? Como eles se comunicam com ela? Porque é essa a reação que eu acho que eu teria se eu fosse, né, parar do nada em uma nave. Então, eu acho que o leitor, ele consegue se identificar nessa parte. A gente teria esse estranhamento, né, que é proposto ali no livro. E aí depois a gente vai acompanhando toda a história da Mirella na nave, a relação dela, a relação, acho que, né, de amizade, né, de afeição que ela constrói com os outros personagens, que é muito bonito de se ver. Eu ficava assim, gente, é uma grande família mesmo, né? Mas sempre tem alguém para atrapalhar, que era Júlio, né? Tava, tipo, tudo perfeito e ele é como a pedra no sapato. Sabe, a pedra no sapato, ele era assim, falando, o que você tá fazendo aqui? Ela tá aprendendo, ela tá se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo que ela tava nesse processo, assim, eu sentia que ela ainda tava insegura, né? Por causa do passado dela, das coisas que ela viveu, ela ainda tava insegura para se jogar, para se lançar nessa missão, para abraçar isso por causa, né, dessa realidade que era diferente. Então você vê como, eu acho que eu senti, né, os dois personagens que para mim mais amadureceram ao longo da história foi ela e foi o Júlio, né, na chegada deles, né, no planeta, que para mim foi assim incrível. Eu nunca tinha pensado, eu falei, meu Deus, Priscila arrasa demais, porque esse planeta assim é algo de outro mundo, gente. Vocês, assim, quem for ler vai amar, porque é uma realidade assim que se não fosse, né, pelo confronto que eles estavam vivendo, eu acho que é o que a gente idealiza, sabe, como um planeta perfeito, sabe, que todo mundo vive em harmonia e as pessoas, né, se relacionam bem, conseguem se conectar. Então, foi incrível. E aí a gente tem ali, eu acho que quando a Mirella ela chega no planeta, ela tem essa coisa de começar a se conectar mais com a origem dela, né? Existe essa voz que chama ela lá. E aí eu acho que ela começa a se abrir para as experiências, mas aí tem alguns acontecimentos e tal que acabam, né, meio que rompendo com isso por um tempo até ela voltar de novo, enfim. E aí acontecem várias coisas, eu não vou falar muito, mas algo que me chamou muita atenção também foi, né, a grande vilã que a gente tem. Porque de início eu tava, isso aí, mata ela, acaba com ela, vamos resolver essa história. E depois eu, assim, falei, gente, por que a gente vai com esse olhar preconceituoso para a história? A gente não sabe, né, da vida de ninguém, da experiência que ninguém passou. E porque a gente vai julgando as pessoas assim, né? As atitudes delas. Então, eu acho que essa é uma das mensagens da obra também, sabe? É não ir com esse olhar preconceituoso, não ir com esse olhar de julgamento. Então, né, depois tudo vai se resolvendo e tem essa abertura no final, né, para uma continuação, que é o que me deixou muito feliz. É saber mais como a Mirella vai, né, continuar essa aventura em busca das origens dela e tudo mais. Só que o que me decepcionou, que foi a única decepção que eu tive, foi o relacionamento dela com o Júlio, que eu senti aquela coisa meio mal resolvida. Eu vou dar um grande spoiler aqui, eu tava chupando ele, gente, desde que começou a primeira briga. Eu falei, esses dois vão ficar juntos. Ninguém me engana, eu tenho certeza. Eu já tava ali, toda a briga que eles tinham. A gente sabe, né, o leitor sabe que todo o ódio é revestido de amor. Então, eu sabia que tinha alguma coisa ali nesse angu tem caroço, mas infelizmente, né, não foi algo assim. Eu acho que poderia ser algo mais bem desenvolvido. Eu espero que na próxima história tenha uma continuação desse romance aí à distância, né, em tempos de pandemia, como a gente está vivendo agora. Mas, enfim, foi maravilhoso. É meu resumo aí da história e a minha opinião também. Foi incrível. Ai, gente, adorei saber. É muito maravilhoso a gente que escreve assim, tem esse feedback do leitor. E a minha proposta é exatamente essa, frustrar você. Que absurdo! Que absurdo! Eu disse assim, todo leitor vai assar, vai rolar. Que maldade, eu fiquei esperando. Maldade, né? Mas tem surpresas no segundo. Ai, já tô aguardando aqui, tô louca pra ler já. Július vai voltar. Eu tô super feliz, que eu torci muito pra esse casal, foi uma grande decepção. Não vou me... Ai, que show! Muito bom.
Muito bom, adorei, foi muito bom. Gente, só tenho a agradecer a todos aqui que ficaram na live, que vieram. Corre para me falar comigo no meu privado, que ainda vai estar aí nessa promoção de pré-lançamento. Aproveitem! Aproveitem aí essa promoçãozinha, esse valor promocional para comprarem Pandora físico, né? Que aquele cheirinho de livro eu acho que Não substitui o e-book. Ainda não supera. Mas, para quem gosta de tecnologia, o e-book está disponível já na Amazon. Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Obrigada, Manu. Imagina, Eu sei, agradeço. sem palavras. Tanta gratidão que eu sinto. Imagina, eu que agradeço. Esse lançamento físico, eu já estou aqui preparando ao vivo para te convidar para você fazer o prefácio. Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito nisso! Sério! Ai, Pri! Filha! Agora dá. Você é sempre obrigada! Obrigada, que emoção! Gente, que surpresa! Eu tô sentindo como se fosse meu aniversário. Que presentão! Gente, não sabe como eu tô feliz. O prazer vai ser todo meu. Ai, gente, que emoção. Obrigada de coração mesmo. Obrigada por essa oportunidade. Eu tô, assim, muito feliz de estar aqui. Agradeço também, né, a todo mundo que passou, que prestigiou esse momento. Eu tenho certeza que esse lançamento seu, né, é mais um sucesso e que vem uns próximos que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu te desejo todo sucesso na sua vida como escritora. Assim, um caminho muito brilhante pela frente. Se você... Ai, obrigado! Prometo dar muitas e muitas obras maravilhosas. A gente tá aguardando, viu? Mas não se sinta pressionada. Eu vou dizer assim, não vou comer pressão de fã, mas vou comer um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Me motiva, isso é bom. Muito obrigada, Manu. Então, ó, conto com você. E você já pode começar a elaborar esse prefácio. Gente, vocês vão comprar o livro com o prefácio da Manu. Então, aproveita. Ai, meu Deus do céu. Certo. A gente vai conversando. Beijo. Beijo. Tá certo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente.